Olá pessoal, professor Vilmar aqui, tranquilinho? Então, dando prosseguimento às nossas aulas, hoje vamos estudar, eu imagino que seja a figura mais importante de toda a geometria plana. Triângulos, as figuras mais importantes. Então nós temos aqui os três lados, os três vértices, os vértices A, B e C, os ângulos A, B e C, lembrando que tem um circunflexozinho, né, nos ângulos. Então nós temos aí os vértices A, B e C, os ângulos A, B e C, ok? Claro que outras maneiras de escrever o ângulo nós também já vimos, né? E temos aqui o triângulo, então, o triângulo ABC, que podemos representar dessa forma, né? Essa formazinha aqui, triângulo ABC. Então, ó, esse ângulo A, ele pode ser escrito como CAB, CAB, e o ângulo B pode ser escrito como ABC ou CBA. Então, são maneiras diferentes, né, distintas de escrever o mesmo ângulo. Então, temos os três ângulos, os três lados, e os lados AB, BC e CA, ok? Que os segmentos AB, BC e CA formam os lados do triângulo. Então, triângulo, três vértices, três ângulos, três lados, ok? Temos aqui, então, segmentos. Classificação. Podemos classificar os triângulos quanto aos lados. Triângulo equilátero. Três lados com medidas iguais ou congruentes, ok? Então nós temos aqui três lados com medidas iguais, congruentes, e três ângulos também com medidas iguais. Cada ângulo de 60 graus cada um, ok? Triângulo equilátero, agora triângulo isósceles. Triângulo isósceles, ele possui dois lados com medidas iguais. Então, triângulo isósceles, dois lados com medidas iguais. Temos aqui uma figura representando. Dois ângulos de medidas iguais. E esses ângulos da base são ângulos congruentes, ok? Dois ângulos de medidas iguais. Os ângulos da base são esses ângulos com medidas congruentes. Então, nós temos aqui os ângulos da base desse triângulo isósceles, ok? Observação importante. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Por quê? Porque tem dois lados com medidas iguais, não é isso? Se ele é equilátero, ele tem dois lados, três lados com medidas iguais. Então, todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Triângulo escaleno, três lados com medidas diferentes. Aí, se por acaso alguém perguntar, pode um triângulo escaleno ser isósceles? Não. Triângulo escaleno, ele tem três lados com medidas diferentes. Tá aqui a maneira para representar. Lado, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos aqui, lados com medidas diferentes, ok? Se os lados têm medidas diferentes, os ângulos também têm medidas diferentes. Três ângulos com medidas diferentes. Quanto aos ângulos, então nós já vimos agora a classificação quanto aos lados, agora quanto aos ângulos. Triângulo acutângulo. Os três ângulos com medidas menores que 90 graus. Então, tá aqui. Um triângulo isósceles é um triângulo acutângulo. Tranquilinho? Três ângulos com medidas menores do que 90 graus. Triângulo retângulo, nós temos um ângulo igual a 90 graus. Um ângulo reto. Triângulo retângulo. Ok? Então aqui temos uma figurazinha do triângulo retângulo. Por exemplo, um triângulo com ângulos 30, 60, 90 é um triângulo retângulo. 45, 45, 90 é um triângulo retângulo. Ok? Triângulo obtusângulo. Nós temos um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso. Tranquilinho? Exercícios. Aula bem resumida, né? Classifique em verdadeiro ou falso. Todo triângulo isósceles é equilátero. Falso.
Todo equilátero é isósceles, mas a recíproca não é verdadeira, não é isso? Por exemplo, aqui, ó, temos aqui um triângulo 45, 45 e 90. Observe que os ângulos da base são iguais a 45. Triângulo isósceles, porém não é um triângulo equilátero. Certinho? Falso. Todo triângulo equilátero é isósceles. Verdadeiro. Um triângulo escaleno pode ser isósceles? Não. Pessoal, o triângulo escaleno tem os três lados com medidas diferentes, então ele não pode ser isósceles. Ok? Existe triângulo retângulo isósceles? Nós acabamos de ver um triângulo retângulo isósceles aqui, ó. Tranquilinho? Então, verdadeiro. 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 Todos os triângulos retângulos são congruentes. Pessoal, imagine aqui um triângulo 30, 60, 90. Ele não é congruente a um triângulo 45, 45, 90. Não é. Claro, e a gente vai estudar depois, logo mais, a congruência dos triângulos, né? Os casos de congruência. Tranquilinho? Então aqui, falso. O triângulo ABC é equilátero. Determine X. Então nós temos aqui um triângulo equilátero. Determine X e Y. Se ele é um triângulo equilátero, as três medidas são iguais. Portanto, nós temos que 15 menos Y é igual a 9. Resolvendo aqui, nós temos que Y é igual a 6. E também temos que 2x menos 7 também é igual a 9. Triângulo equilátero, não é isso? Portanto, x igual a 8. Tranquilinho? Problema simples. Só para se adequando um pouco à teoria. Se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine x. Então, determine a medida do segmento BC. Então, observe. Se esse triângulo é isósceles, nós temos que o 3x menos 10 é igual a x mais 4. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos que o x é igual a 7. Se o x é igual a 7, a medida do segmento BC vai ser 2 vezes 7 mais 4. Tranquilinho? Que vai dar 18. Portanto, o segmento BC, 18. Ok? O segmento BC mede 18. Então, por agora é só. Então, não se esqueça de inscrever. Se você gostou, você se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta, ok? Então, por agora é só. Não se esqueça, visita o nosso site. Como eu já comentei, vou repetir aqui, vou frisar, estou alimentando, estou melhorando um pouquinho mais ali. E também tem o nosso Instagram, ok? Então, até já. Até a próxima aula.